Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Vamos aos recados. A visita ao Asilo São Vicente vai ser domingo, dia 18 de agosto. Sai daqui da frente do centro às 2 horas da tarde e a doação pedida é achocolatado. Estamos vendendo rondelli, nhoque e solfiole ao preço de 23. É o mesmo peso que a gente acha no supermercado, só que mais barato, né? Nós estamos vendendo mais barato. Então, quem se interessar... Tem mais algum outro recado, senhor Luiz? Acho que não. Então, vamos fazer uma prece antes da gente começar? Vamos relaxando em nossas cadeiras, mentalizando a figura de Jesus, nosso mestre, modelo e guia, e junto com ele nos dirigir ao Criador, agradecendo pela oportunidade de estarmos aqui reunidos no intuito de aprender a respeito dos ensinamentos deixados pelos espíritos superiores, agradecer a presença de todos, encarnados e desencarnados, e que a gente consiga colocar em prática no nosso dia a dia tudo que for aprendido aqui, que assim seja. Muito bem, sejam todos muito bem-vindos. É sempre com grande alegria que nós realizamos os nossos encontros às sextas-feiras para dar continuidade aos nossos estudos da doutrina dos Espíritos. A respeito do que nós estudamos até agora, tem alguma pergunta, alguma dúvida? Tá bem. Devemos continuar até terminar? Então tá. O estudo é a respeito, para quem está pela internet, tem alguém pela internet? Tem. A Dali. Então a Dali acompanhou. Sexta-feira passada, o estudo é sobre o artigo da Revista Espírita, datada de 12 de dezembro de 1864. O título do artigo é Da Comunhão de Pensamentos. E nós estávamos estudando sexta-feira passada e chegamos aproximadamente na metade do artigo de Kardec e vamos dar continuidade hoje. Aqueles que estiverem pela internet e por acaso não entenderem o que se refere ao estudo ou tiverem alguma dúvida, por favor, deixe aí a sua pergunta, que a gente vai tentar, na medida do possível, responder. Então ele segue dizendo o seguinte: para os espíritas, a comunhão de pensamento tem um resultado mais especial ainda. Temos visto o efeito dessa comunhão de homem a homem. O Espiritismo nos prova que não é menor dos homens aos espíritos, e reciprocamente dos espíritos aos homens. Com efeito, se o pensamento coletivo adquire força pelo número, um conjunto de pensamentos idênticos, tendo o bem como objetivo, terá mais força para neutralizar a ação dos maus espíritos. Também vemos que a tática desses últimos, os maus espíritos, é levar à divisão e ao isolamento. Só um homem pode sucumbir, ao passo que, se sua vontade for corroborada por outras vontades, ele poderá resistir. Segundo o axioma, a união faz a força. Axioma verdadeiro, tanto quanto à moral como ao físico. Tanto quanto ao moral como ao físico. Então vale para as duas coisas.
De um outro lado, se a ação dos espíritos malévolos pode ser paralisada por um pensamento comum, é evidente que a dos bons espíritos será secundada. É evidente que a dos bons espíritos será secundada. Sua influência salutar não encontrará obstáculos. Seus eflúvios fluídicos, não sendo detidos por correntes contrárias, se derramarão sobre todos os assistentes, precisamente porque os terão atraído pelo pensamento, não cada um em seu proveito pessoal, mas em proveito de todos, segundo a lei de caridade. Descerão sobre eles em línguas de fogo, para nos servir de uma admirável linguagem do Evangelho. E aqui ele fala do Evangelho de Jesus. Assim, pela comunhão dos pensamentos, os homens se assistem entre si e, ao mesmo tempo, assistem os espíritos e são por eles assistidos. A relação do mundo visível e do mundo invisível não são mais individuais, são coletivas e, por isso mesmo, mais poderosas para o proveito das massas, como para os indivíduos. Em uma palavra, ela estabelece a solidariedade, que é a base da fraternidade. Cada um não trabalha somente para si, mas para todos. E trabalhando para todos, nisso cada um encontra a sua conta. É o que não compromete o egoísmo. É o que não compreende o egoísmo. Todas as reuniões religiosas, qualquer que seja o culto, tá? O culto tudo junto, aqui a pessoa pensou que era escondido, não é não. É o culto, viu? Porque o culto tudo junto é escondido. Não está errado aqui. Separem, põe um tracinho aí que está errado esse troço. Qualquer que seja o culto a que pertençam, são fundadas sobre a comunhão de pensamentos. Está em um efeito que deve e pode exercer todo o seu poder, porque o objetivo deve ser o desligamento do pensamento dos constrangimentos da matéria. Infelizmente, a maioria se desviou deste princípio à medida que fez da religião uma questão de forma. Disso resultou que cada um, fazendo consistir em seu dever no cumprimento da forma, acreditou-se quite com Deus e com os homens, quando praticou uma fórmula. Disso resulta, ainda, que cada um vai nesses lugares de reuniões religiosas com um pensamento pessoal, por sua própria conta e, o mais frequentemente, sem nenhum sentimento de confraternização com respeito aos outros assistentes. Está isolado no meio da multidão e não pensa no céu senão para si mesmo. Certamente não era assim que o entendia Jesus quando disse: quando vários de vós estiveres reunidos em meu nome, estarei no meio de vós. Reunidos em meu nome quer dizer com um pensamento comum, mas não se pode estar reunido em nome de Jesus sem assimilar os seus princípios, a sua doutrina. Ora, qual o princípio fundamental da doutrina de Jesus? A caridade de pensamentos em palavras e em ações. Os egoístas, no plural, e os orgulhosos, mentem quando se dizem reunidos em nome de Jesus, porque Jesus os nega como os seus discípulos. Tocado desses abusos e desses desvios, há pessoas que negam a utilidade das assembleias religiosas e, consequentemente, dos edifícios consagrados a essas assembleias. Em seu radicalismo, pensam que vale mais constituir hospícios do que templos. Construir. Hospícios do que templos, tendo em vista
que o templo de Deus está por toda parte, que se pode adorar por toda parte, que cada um pode orar em sua casa e a toda hora, ao passo que os pobres, os doentes, os enfermos têm necessidade de um lugar de refúgio. Mas do fato que abusos cometidos, de que se afasta do caminho reto, segue-se que o caminho reto não existe. E tudo do que se abusa seja mal? Não, certamente. Falar assim é desconhecer a fonte dos benefícios da comunhão dos pensamentos, que deve ser a essência das assembleias religiosas. É ignorar as causas que a provocam. Que os materialistas professem semelhantes ideias, concebe-se, porque para eles fazem em todas as coisas abstração da vida espiritual. Mas da parte de espiritualistas, e mais ainda de espíritas, isso seria um contrassenso. O isolamento religioso, como o isolamento social, conduz ao egoísmo. Que alguns homens sejam bastante fortes para si mesmos, bastante fortes por si mesmos, bastante largamente dotados pelo coração, por sua fé e sua caridade, não tenham necessidade de serem aquecidos num foco comum, é possível, mas não ocorre assim com as massas, às quais é preciso um estimulante, sem o qual poderiam se deixar ganhar pela indiferença. Qual é, além disso, o homem que possa se dizer bastante esclarecido para não ter a aprender com respeito aos seus interesses futuros? Bastante perfeito para prescindir de conselhos na vida presente? É sempre capaz de se instruir por si mesmo? Não. É preciso à maioria os ensinos diretos em matéria de religião e moral, como em matéria de ciência. Sem contradita, esse ensinamento pode ser dado por toda parte, sob a abóbada do céu, como sob a de um templo. Mas por que teriam os homens lugares especiais para os negócios dos céus, como tem para os negócios da terra? Por que não teriam assembleias religiosas, como tem assembleias políticas, científicas e industriais? Isso não impede as fundações em proveito dos infelizes, mas dizemos a mais que, quando os homens compreendem melhor seus interesses do céu, haverá menos demanda nos hospícios. Se as assembleias religiosas, eu falo em geral, sem fazer alusão a nenhum culto, se frequentemente se desviam do objetivo principal, ou do principal objetivo, como está aqui, que é a comunhão fraternal do pensamento, se o ensino que aí é dado não seguiu sempre o movimento progressivo da humanidade, é que os homens não cumpriram todos os progressos ao mesmo tempo. O que não fazem num período, o fazem no outro, à medida que se esclarecem. Vêm as lacunas que existem em suas instituições e as preenchem. Compreendem que o que não era bom em uma época teve relação com o grau de civilização. Tornam-se insuficientes num estado mais avançado e restabelecem o nível. O Espiritismo, nós o sabemos, é a grande alavanca do progresso em todas as coisas. Ele marca uma era de renovação. Saibamos, pois, esperar, e não pecamos a uma época mais do que ela pode nos dar. Não peçamos, tá? Pecamos aqui, o cara esqueceu de colocar o cedilha. Eu li pecamos, mas é peçamos, viu?
E não peçamos a uma época mais do que ela nos pode dar. Como as plantas, é preciso que as ideias amadureçam para recolher-se os frutos. Saibamos, além disso, fazer as concessões necessárias às épocas de transição, porque nada na natureza se opera de maneira brusca e instantânea. Em razão do motivo que nos reúne hoje, senhores e caros irmãos, acreditei oportuno aproveitar a circunstância para desenvolver o princípio da comunhão de pensamentos do ponto de vista do Espiritismo, segundo o nosso objetivo, sendo o nosso objetivo nos unir de intenção para oferecer em comum um testemunho particular de simpatia aos nossos irmãos falecidos. Podia ser útil chamar a nossa atenção sobre as vantagens da reunião. Graças ao Espiritismo, compreendemos a força e os efeitos do pensamento coletivo. Nós explicamos melhor o sentimento de bem-estar que se sente num meio homogêneo e simpático, mas sabemos igualmente que ocorre o mesmo com os espíritos, porque eles também recebem os eflúvios de todos os pensamentos benevolentes que se elevam a eles, como uma fumaça de perfume. Aqueles que são felizes sentem uma alegria maior desse concerto harmonioso. Aqueles que sofrem dele sentem um alívio maior. Cada um de nós, em particular, ora, de preferência por aqueles que o interessam ou que se afeiçoam mais. Façamos com que todos aqui tenham sua parte nas preces que dirigimos a Deus. Essa segunda parte aqui tem bastante coisa para comentar, mas eu deixei para completar. Tá frio para vocês, não? Ninguém está sentindo frio? Não? Tá, não? Inverter lá, né? Seria bom inverter, porque tá batendo no chão aí, capaz o pessoal ao longo da reunião sentir frio aí. E pode diminuir um pouco a velocidade, bem, está muito... Ou não? Não, tá bom, tá bom. Para completar aquilo que a gente conversou na última semana, a respeito da hegemonia de pensamento, né? E ele fala, muito apropriadamente, que todo mundo se beneficia dela, de um modo geral, encarnados e desencarnados, porque as reuniões comparecem mesmo, os desencarnados que fazem parte das nossas relações, né? Fazem parte do nosso dia a dia, são espíritos de amigos, de parentes, de espíritos que se simpatizam conosco, de nossos inimigos possíveis, inimigos espirituais, todos frequentam os lugares que nós vamos, né? Eles são muitas vezes curiosos, né? De saber, que o sujeito está mudando a maneira de pensar, por que ele mudou, né, o comportamento, a maneira de pensar ou algo assim. Então vem, comparece na reunião. E, como ele diz, a solidariedade que existe entre os encarnados e os desencarnados, e vice-versa, entre os desencarnados e os encarnados, em função disso, né? Nós aprendemos com eles e eles aprendem conosco. E nós, muitas vezes, transformamos um inimigo, neste caso, um inimigo desencarnado, por exemplo, num amigo desencarnado, né? Esse é o propósito das assembleias que no nosso planeta é necessário. A assembleia de pessoas em torno de uma religião, de um culto, de uma maneira de pensar religiosa, por exemplo, como é o caso do doutrina espírita, que não é uma religião, mas é uma maneira de se pensar em Deus, de se ver a realidade espiritual, de se conhecer, de conhecer o nosso próprio futuro espiritual, é muito profícua, muito produtiva nesse aspecto. Principalmente hoje, né, com o advento das comunicações, né, da internet, por exemplo, a gente é capaz de levar essa mensagem a muitas pessoas, né? Muitas pessoas recebem essa mensagem. Hoje mesmo eu fiz uma postagem a respeito da questão dos lugares localizados para os espíritos felizes e infelizes, né? E escrevi lá algumas coisas referente a isso, né? Que
romance não é lugar de se procurar conhecimento espírita e tal, e uma pessoa, ele não escreveu nada, ele escreveu um monte de ponto de interrogação. Quer dizer, não importa se ele aceitou ou não aquilo que está escrito, importa que o levou a refletir, levou a pensar por que é que esse pessoal, porque eu não escrevo no meu nome, eu escrevo em nome da associação, e é claro que em nome de Kardec, em nome da doutrina espírita, né? Então, isso é muito positivo, porque o objetivo não é mudar, como o próprio Kardec diz, nada na natureza muda do dia para a noite, né? E é assim que tem que ser mesmo. As coisas têm que ser paulatinamente e progressivamente, né? O homem? Né? Você perguntou, o senhor respondeu? Ela não perguntou? Claro. Não. O senhor fez uma afirmação. Não. Nos romances não se encontra. Não. Ele colocou um monte de interrogação. Não, mas se ele quisesse perguntar, ele perguntaria com palavras. Para mim, não, mas isso não é o ponto de interrogação, ele vem no final da frase. Não existia frase nenhuma. Não, ele deve, na cabeça dele, ele deve estar pensando, bom, o que é isso? Me tirar do chão. Deu um nó, com certeza. Com certeza absoluta. Oh, peraí, até agora me disseram que é isso, agora estão me falando que não é isso? Bom, mas o que eu estou me referindo não é ao fato em si, eu estou me referindo ao fato de que este veículo, ele possibilita levar essas ideias e, sobretudo, levar as pessoas a meditar a respeito delas. Porque este ficou, provavelmente, lá, espantado com a afirmação, né? E foi, porque como eu não falo no meu nome, falo em nome de Kardec, a gente fica muito à vontade para fazer as afirmações, porque a gente sabe que se lastreia na verdade, se lastreia em afirmações dos espíritos superiores, então fica fácil, né? Mas este foi levado a ficar surpreso com a afirmação, e outros são levados a meditar nos mais diversos temas, né? Por exemplo, outro dia eu postei, teve uma repercussão muito grande, a fé e a razão, uma mensagem sobre fé e razão. Eu não esperava que ia ter aquela repercussão, e teve mais de 800 e poucos acessos, né? Pessoas que visualizaram essa mensagem. Então, esse veículo, ele é poderosíssimo, porque olha, deu acho que 893 pessoas, se eu não me engano, e 30 e poucos compartilhamentos, né? Quer dizer, você imagina as pessoas lendo, se a pessoa visualizou, ela pelo menos leu uma parte da mensagem. É uma mensagem relativamente grande, né? E leu uma parte. Então, se leu uma parte, depois meditou, ela deve ter voltado para ler o resto. Pode ter voltado para ler o resto, né? E muitos que compartilharam porque entenderam o texto todo. Compartilha com outras pessoas. Né? Aí você pega para uma página de Facebook. Quantas pessoas são associadas a uma página em média? 50 pessoas? Chutando por baixo? É isso? Estou errado? É mais do que isso, né? Eu tenho lá na minha página, mais, com certeza. Pessoas, eu tenho minha página pessoa física, tem 223, se eu não me engano. Né? E eu não convido ninguém. As pessoas que às vezes pedem, eu vou saber quem é a pessoa e depois eu adiciono ou não, né? Muita gente pede e eu não adiciono, porque não sei quem é. Mas vamos chutar lá 50 pessoas, né? 30 e poucas pessoas compartilharam. Vezes 50? Aí esses vezes 50 que receberam, vezes 50, vezes 50, vezes 50, vezes 50, se espalha, né? Isso é que acaba criando essa hegemonia de pensamento em torno de um tema, né? Realmente, o bom dia que o senhor me dá, hoje eu troquei o boa tarde porque eu coloquei a tarde. Eu tirei o bom dia e coloquei a tarde. Eu coloquei no status. Está no meu status. Certinho, copiei a do senhor, tirei o bom dia e coloquei boa tarde. É a frase do senhor, tá? Então, acaba se espalhando para bastante gente, né? Acaba o otimismo e as coisas boas, elas se espalham tanto quanto o pessimismo, né? Se a gente espalha pessimismo,
Você contamina com pessimismo. E se você espalha otimismo, o primeiro a ser otimizado pela frase ou pelo pensamento é você mesmo, né? Então isso é muito bom, isso é muito positivo. É disso que Kardec está falando, né? Tem uma amplitude muito maior do que a gente imagina. O pensamento ele não ele é próprio quando você está pensando, mas quando você exterioriza aquela sua ideia, né, ou através de palavras, ou através de atos, ou através do próprio pensamento, você contamina o ambiente todo. Você contamina o ambiente dos encarnados pela exteriorização das palavras, ou do seu pensamento, através do que você escreve, do que você fala, ou dos seus atos, e contamina o mundo espiritual pelo próprio pensamento. O próprio pensamento contamina o mundo espiritual. Ele se propaga pelo mundo espiritual porque ele não depende de frase articulada. Não depende de se articular palavras, né? Ele se propaga. Quer dizer, vocês imaginam um pensamento de ódio, né? Ou um pensamento de amor. Quer dizer, tanto um quanto o outro vai se propagar nos meios que lhes são próprios. Nos meios que lhes são próprios. O pensamento de ódio vai atingir e catalisar pessoas que pensam daquela forma. Tanto isso é verdade, vocês são pessoas esclarecidas, devem observar isso na mídia. Até hoje na Alemanha existem nazistas. E o número de nazistas lá não é pequeno não, é grande. Na Europa, o nazismo é muito divulgado e muito cultuado. Há grupos de nazistas que afirmam que não existiu o Holocausto. No Holocausto, só de judeus morreram 6 milhões. Mas fora, eles perseguiam homossexuais, eles perseguiam ciganos, eles perseguiam vários tipos de pessoas. Então se estima que morreu 10 milhões de pessoas só pelas atividades dos campos de extermínio. E há pessoas que simplesmente negam. Simplesmente não, isso não existiu, isso é bobagem. Aquele gás zílio, se eu não me engano, Zilon, alguma coisa assim, era um gás que foi criado pelo alemão, pelos especialistas alemães para matar nas câmaras de gás. Diz que não, tudo mentira, não existiu. E tem lata daquele gás até hoje, espalhada por lá e tal. Então, olha como o pensamento é uma coisa que atinge, né? E atinge, agrega e irmana aqueles que pensam da mesma maneira. Assim como as pessoas que pensam o bem, fazem o bem, propagam o bem e procuram agir com o bem, se cercam de pessoas boas. A verdade vale para as duas coisas, para as duas maneiras de pensar, né? Por isso que é muito positivo pensar o bem, né? Propagar o bem, fazer o bem, independentemente se você está sendo ouvido ou não, se você está sendo enxergado por isso ou não importa. Porque a pessoa fala, mas que adianta eu fazer o bem se todo mundo faz o mal? Tá bom, se você faz o bem, você pode não ter uma multidão de encarnados te observando, mas com certeza você tem uma multidão de desencarnados te observando. Né? E quem é maior, a multidão de encarnados que nos observa ou dos desencarnados? Não é? Então, quer dizer, sempre é bom fazer o bem, sempre traz bons resultados, né? E quanto aos mortos, quanto aos desencarnados, a esses para os quais é dedicado o artigo de Kardec, é sempre muito positivo pensar nele todos os dias. Quem tem parentes, né, pais, mães, tios, pessoas que a gente ama, a nossa parentela, mesmo vizinhos, amigos, né? É sempre muito positivo pensar neles todos os dias e emitir, né, emanar pensamentos de amor, de carinho, um beijo, um abraço, né, ainda que seja através do pensamento, que não seja, né, impossível ser físico, mas todo dia um beijo, um abraço para minha mãe, para meu pai, para meu sogro, para minha sogra, isso para mim é hábito. Então nunca fui no túmulo do meu sogro, da minha sogra, do meu pai, da minha mãe, nem sei onde é. Se perguntar onde é, eu não vou saber. Porque eu não vou mesmo. Eles não estão lá.
Mas você não tem que ter um sentimento de respeito pelos despojos dos seus pais, do seu pai e da sua mãe? É claro que eu tenho. Eu fui sepultá-los, mas agora o que está lá é uma roupa velha, estragada, uma calça velha, considere como quiser, uma coisa estragada, não serve para mais nada. O que está lá são os despojos do corpo físico. Agora, a essência, sim. A essência, todos os dias, pelo pensamento, porque eles não precisam de palavra articulada, não é isso? E nem da presença deles no túmulo. Quando Kardec faz essa pergunta para os espíritos, ele diz assim, não, a presença no túmulo é importante, porque nesse dia ele é lembrado. Então, tem a ver com pensamento. Se você lembra todo dia, você precisa estar no túmulo. Porque você está fazendo todos os dias o papel que o pessoal vai fazer só dia 2 de agosto, é isso? Novembro, né? Só dia 2 de novembro. Eu faço todo dia, por isso que para mim data não tem importância. Eu nem lembro quando é dia dos mortos, para mim é todo dia. Todo dia é dia de mandar um beijo e um abraço para eles. Então é sempre muito positivo a gente fazer isso, né? Enviar um bom pensamento, um pensamento agradável, um pensamento amoroso, porque eu imagino assim, imagina a gente desencarnado, né? Como a gente se sentiria feliz por alguém lembrar da gente com carinho, né? Mas o contrário também é verdadeiro, né? Se Kardec falou, significa que é que nem uma criança que faz aniversário e fica esperando vir um bolo e o bolo não vem, né? Ninguém vai, né? O que, no cemitério? Mas Isso aqui, esse é o senhor. Então, mas Sim, beleza, mas a gente não pensa, né? Não bota aquilo lá, né? Mas Denise, o caso é que o desencarnado, ele fica aguardando aquele dia, porque é naquele dia que ele é lembrado. O ponto não é o lugar, o ambiente, o túmulo. O ponto é a ligação do pensamento com o desencarnado. Então, o desencarnado, ele fica agradado e agradecido pela lembrança do encarnado, do parente, do amigo, do filho, seja lá de quem for, por ele. Se você o lembra todos os dias, se você manda bons pensamentos, manda pensamentos de carinho, de amor, de respeito, de gratidão, se você todo dia faz isso, que necessidade tem de você ir num lugar especificamente para fazer isso? Olha, é a mesma coisa que pai e mãe. O pessoal espera o dia das mães para dar presente para a mãe. O dia das mães é todos os dias. O dia dos pais é todos os dias. A gente tem que respeitar, amar, visitar, de preferência da presença, não só presente, né? Pai e a mãe, que é isso. Então, é muito relativo, ó. Peraí, dia dos pais, todo mundo está em volta, tirar fotografia para o Facebook, para o Instagram e tal, aquela alegria, aquele negócio. Acabou, está sozinho outra vez. Grande coisa, né? Tem alguma pergunta aí? Tem. Um pensamento de medo pode contaminar pessoas e aumentar a força de uma tragédia natural, como um terremoto, um furacão? Eu não sei se aumentar a força não, mas aumenta esse potencial de medo. Aumenta o potencial de medo. Se tem uma pessoa corajosa no meio de um monte de gente que está receoso de fazer alguma coisa, e essa pessoa fala, vamos pessoal, vamos enfrentar, vamos lutar, vamos vencer, né? As pessoas acabam tomando a iniciativa contrária àquilo que é natural no homem, na preservação da vida, né? Evidente. Por que existem cabos, sargentos, primeiro-tenente, segundo-tenente, major, capitão, o general? Por que existem as patentes? Porque a patente, quem tem a patente é o cara que, além de bravura, ele tem destemor e ele é uma pessoa que procura estimular os seus compatriotas, por exemplo, numa batalha, numa guerra, né? A gente vê que antigamente, quando a guerra era lutada mais fisicamente, né? A presença física na guerra era mais... Hoje não, né? Hoje a guerra é meio que feita por drone,
através de processos eletrônicos e tal, né? Embora não deixe de matar, mata muito mais do que naquela época, mas quando a guerra era mais feita por uma necessidade da bravura e da coragem era maior, os reis e as rainhas estavam presentes nas batalhas, né? Incentivando, dando força, palavras de ordem, aquela coisa toda, né? E contaminava milhares, milhões de pessoas numa batalha. Então, o pensamento, ele é força criadora. Toda vez que a gente pensar em termos de pensamento, ele é força criadora. Ele pode estimular para a ação e ele pode fazer com que a pessoa se entregue à inação. Quando a pessoa levanta da cama e diz assim, eu estou derrotado, eu não vou conseguir conquistar nada, acabou ali o dia dele. Acabou ali. Ou eu não vou vencer tal dificuldade, eu não vou conseguir. Se ele pensar, não vou conseguir, matou o dia. Então, é claro que a gente não vai ser nenhum bobo alegre de ficar achando que a vida vai ser um mar de rosas para a gente. Não é isso. O que eu estou dizendo é o seguinte, nós temos que estimular o nosso pensamento para sermos positivos, não é? Fazer como o sábio chinês que disse que nós temos que viver a vida sempre esperando o melhor, nos preparar para o pior e aceitar o que vier. É sábio isso, não é? Viver sempre esperando o melhor. Agora, a gente tem que ter a prudência de sempre nos preparar para alguma eventualidade que vai acontecer. Quem na vida com mais de 60 anos, ou com mais de 50, 60 anos, já não teve um contratempo financeiro grave? Por exemplo. Principalmente num país que não... Num país, em qualquer lugar do mundo. Mas no nosso, mais ainda. Né? Quem não teve? Quer dizer, e é uma coisa que mexe, fala, não, mas contratempo financeiro, dinheiro a gente ganha outro, a gente vence. Mas vivencia esse momento para você ver. Isso mexe com o teu emocional, com o teu psicológico, mexe com a estabilidade da tua família, né? Mexe com filho, com mulher, mexe com tudo, quer dizer, é uma prova e tanto para a gente, né? Então, a gente tem que viver assim, né? A gente tem que saber que nessa vida nós estamos vivendo provas. As provas têm que ser vividas da melhor maneira possível. Nós temos que vencê-las. E só há uma maneira de vencer as provas, confiando em si mesmo. Confiando na vida e confiando sobretudo no Criador. Se a pessoa viver assim e viver otimista, ela pode viver uma vida inteira, vencer todos os obstáculos e não manifestar, por exemplo, nenhum problema de saúde grave. O Hélio Ribeiro, uma vez, um grande comunicador da cidade de São Paulo, estou falando mais para o pessoal da internet que para vocês, que a gente acho que já contei essa história aqui, alguns já devem ter ouvido falar, eu falar a respeito disso. O Hélio Ribeiro, ele foi diretor da Rádio Bandeirantes na década de 70 e ele tinha um programa chamado Poder da Comunicação. Ele, na minha opinião, foi o maior comunicador que eu conheci no rádio e nos meios de comunicação brasileiro. Ele era um excelente comunicador. Tanto que o programa chamava O Poder da Comunicação. E o Hélio Ribeiro, depois que ele saiu da Bandeirantes, ele acabou se desligando da Bandeirantes, ele foi ser locutor de rádio nos Estados Unidos. Pra vocês terem uma ideia, em Nova York. Quer dizer, pra vocês terem uma ideia da capacidade do homem, não era qualquer um. Imagina entrar no mercado concorrido daquele e ser locutor de rádio na cidade de Nova York. Tudo bem. Então, o Hélio Ribeiro uma vez contou uma história mais ou menos, eu tinha 18, 19 anos na época, eu não vou lembrar na íntegra a história, mas uma história que eu vou contar aquilo que eu me lembro, e é bastante significativo no sentido de como a gente deve conduzir a nossa vida. O sujeito lá pelos 60 e poucos anos de idade, ele tem uma síncope, uma falência dos órgãos, de uma hora para outra, sem motivo aparente nenhum, e desencarna, né? E como ele desencarnou nessas circunstâncias, dentro de casa, por um motivo ignorado, aparentemente por causas naturais, foi necessário, segundo as leis norte-americanas, e as nossas também são assim, de fazer uma autópsia no cadáver. Muito bem, a autópsia foi feita, depois veio o resultado da autópsia e a viúva foi saber qual era a causa da morte dessa pessoa.
Bom, ele falou, olha, a causa da morte foi a falência natural dos órgãos. Mas por quê? Ele não tinha nada, ele estava saudável. Ó, ele teve 37 infartos ao longo da vida, 5 ou 6 ou 7 microderrames cerebrais, ele teve 2 ou 3 úlceras estomacais que foram curadas ao longo do tempo, ele teve entupimento nas artérias, não sei quanto. O homem tinha tido de tudo na vida dele e nunca manifestou absolutamente nada. Aí o legista perguntou para a mulher como era essa pessoa, qual era o comportamento, qual era a visão de vida. Falou, era o cara, a mulher falou, era o cara mais alegre, mais otimista que eu conheci na minha vida. Para ele não tinha dificuldade que ele não conseguisse vencer e que ele não conseguisse encarar com valentia, com coragem. Imagine você, 37 infartos o cara teve, quer dizer, claro que não devem ter sido infartos violentos, infartos graves, né? Mas o cara teve pequenos infartos. Se é uma pessoa pessimista, esse pequeno, o 20º infarto teria sido o que matasse ele, ou talvez até o 5º, né? Porque uma pessoa que, ele também era uma pessoa saudável, ele não bebia, não fumava e fazia seus exercícios regulares e tal, mas era uma pessoa extremamente otimista, era empresário, era um pequeno empresário norte-americano, né? E era otimista, porque vocês sabem que um empresário, ele vive problemas, dramas, muitas vezes sérios, porque o empresário ele tem que dar conta de pagar os seus fornecedores, ele tem que dar conta de pagar os seus empregados, e nos Estados Unidos da América do Norte, se o sujeito ficar devendo para uma pessoa, ele vai para a cadeia, não é que nem aqui não. Que empresário dá tombo numa fábrica de calçado inteira ou numa indústria toda e não vai para a cadeia. Não é que nem aqui não. Lá vai para a cadeia mesmo. Então, quer dizer, o cara teve uma vida atribulada. Até porque nos Estados Unidos da América do Norte, quem quiser viver tem que trabalhar e trabalhar muito. Lá o sujeito não tem 40% sobre o fundo de garantia de multa, lá o sujeito não tem 13º, não tem férias remuneradas, não tem nada. Ele pode ter férias, mas ele vai ter férias por conta dele. Você quer uma semana de férias? Tudo bem. Você tem dinheiro para bancar a semana de férias? Tem uma semana de férias, né? Então, quer dizer, lá a vida, calculo eu nunca vivi lá, mas pelo que eu já escutei, pelo que eu já conversei com pessoas que viveram lá, a vida lá, desse ponto de vista, é muito mais atribulada. É muito mais, vamos dizer assim, agitada. E essa pessoa foi uma pessoa que viveu desse jeito. Agora eu pergunto para vocês, como é que a gente deve viver? Achando que o infarto vai dar no momento seguinte, que a gente vai desencarnar? Ou a gente deve viver a vida de uma forma otimista, saudável, com pensamentos positivos, com atitudes positivas? Porque não é só o pensamento, né? O cara quer ter pensamento positivo, não, eu tenho pensamento positivo, mas as atitudes dizem ao contrário. Como é que a pessoa pode achar que a vida dele vai dar certo? Não vai dar certo nunca. Não pode dar certo, né? Mas o cara, poucas vezes eu trabalhei como empregado na minha vida, ao longo da minha vida. Na maior parte das vezes eu sempre fui autônomo, né? Então, uma vez eu fiz sociedade com um amigo, nós trabalhávamos juntos numa empresa, eu entrei nessa empresa para aprender a consertar aquelas máquinas que eles importavam. Chamava-se Pancostura, era a maior importadora de máquinas de costura naquela época em São Paulo, capital. E eu conheci esse rapaz lá dentro. Como não existe coincidência, eu já era espírita na época, eu sei que havia provavelmente alguma ligação de outras encarnações, e havia mesmo. Era um cara doce, era um cara extraordinário, a Yara conheceu, fabuloso, um cara bom demais, um cara muito bom. Então, fizemos uma sociedade e fomos trabalhar. Depois de uns 2 meses trabalhando junto, o Ney chegou para mim, que era o nome dele, chegou para mim e falou assim, mas peraí, eu estou trabalhando mais do que eu trabalhava quando era empregado. Eu falei, o que você achou que era trabalhar por conta própria? Trabalhar menos? Trabalhar menos você tem que voltar a ser empregado. Trabalhar por conta própria é isso. É trabalhar dobrado, é trabalhar triplicado, né? E é mais ou menos isso que acontece com os norte-americanos, porque o norte-americano, embora ele seja empregado, a gente pode dizer que significa mais ou menos estar trabalhando como nós aqui por conta própria, sem férias, 13º, sem fundo de garantia, sem qualquer garantia trabalhista.
não é? É mais ou menos isso, porque quem trabalha por conta sabe, eu sei disso, você sabe disso, você trabalha por conta, né? Mas quem não trabalha por conta não sabe disso. Então ele imagina que ele vai trabalhar, ele vai ser patrão, ele vai ter regalias, privilégios, mais dinheiro no bolso. É mentira. Isso é mentira. Você vai trabalhar dobrado, você vai ser o primeiro a entrar, o último a sair, vai tomar paulada de todo lado, porque todo mundo vai reclamar na sua cabeça de tudo, você vai ter que dar conta de tudo, né? Financeiro, compra, venda, atendimento, você tem que bater o escanteio, correr para cabecear e apertar o jogo. Tem que fazer todas as coisas. Então é mais ou menos assim. Então por isso que é sempre recomendado isso, né? Viver sempre esperando o melhor. Preparar-se para o pior, ou seja, ter prudência, né? Isso é muito aconselhável em qualquer circunstância da vida. Ser prudente é mais necessário ser prudente quando tudo vai bem na vida da gente, né? É muito mais necessário do que quando as coisas vão mal. Porque quando vai bem, você acha que você não precisa de nada nem de ninguém. Agora, quando vai mal, você entende que você precisa de todo mundo, inclusive de Deus, na sua vida. O cara, às vezes, tem gente que só entende isso quando tudo vai mal, quando tudo corre pelo caminho que ele entende como mal, porque o mal não existe, né? O mal a gente chama de mal aquilo que nos afeta, aquilo que nos traz desconforto, aquilo que nos traz sofrimento, dor, né? Que é triste de vivenciar, né? E a gente chama de bem tudo aquilo que é o oposto disso, né? Quando está todo mundo sorrindo, todo mundo bem e tal. E a primeira coisa que você perde na sua vida quando tudo vai mal são aqueles que se diziam seus amigos. É a primeira coisa que desaparece. Quando o dinheiro desaparece, os amigos desaparecem junto, né? Então é para esse momento que a gente tem que estar preparado. É para esse momento que a gente tem que ter. É para esse momento que a gente tem que ter bom senso. Trabalhar com bastante equilíbrio, com bastante domínio da situação, sendo prudente, porque quando o árabe, eu convivo muito com o árabe gasta dinheiro quando ele não está ganhando. É interessante. Eu conheci muito árabe que quando os negócios iam mal, eles acreditam muito em sorte e azar, né? O povo árabe é meio místico, né? A gente sabe que não existe nem sorte e nem azar, né? A vida é fruto das leis de causa e consequência. O que você faz, a vida responde segundo aquilo que você faz, são consequências daquilo que você faz. Então, conheci turco que quando ele não estava ganhando dinheiro, ele ia no melhor restaurante que ele podia ir e pedia o prato mais caro. E quando estava tudo bem, ele economizava dinheiro, ele não gastava. Ele falava assim, dinheiro atrai dinheiro, não é para gastar. Agora, quando está mal, então ele gasta, porque ele gastando, dinheiro traz dinheiro. Tem a ver, pensem nisso, porque tem a ver, tem sentido. Tem mais alguma pergunta? Tem que girar, tem que fazer o dinheiro. O japonês fala isso. A Seichonoye, não sei se vocês já ouviram falar dessa, eu não sei se é religião, é uma seita, não sei. Mas foi fundado por uma pessoa, Taniguchi, alguma coisa assim, Masaharu Taniguchi, né? A Seichonoye diz que é muito, quando vocês souberem que existe um restaurante onde o proprietário é praticante desta seita, podem entrar no restaurante e comer, porque vocês vão comer uma comida limpa, saudável e bem preparada. Porque por princípio eles dizem que tudo que a gente ingere tem que ser feito com amor, porque isso esse amor vai contaminar o corpo e o espírito, ele vai fazer bem para a pessoa que se alimenta. Eu sei porque eu comi em Ribeirão Preto no restaurante de uma dupla de mulheres que eram praticantes da Seichonoye. Então eles davam aqueles bilhetinhos do Seichonoye pra gente e tal. Como é que é? Culto do antepassado, aquelas coisas que eles fazem, né? E o pessoal do Seichonoye, eles dizem que a gente tem que ter... qual que era o pensamento que eu vinha fazendo? Que o dinheiro, ele não pode ficar parado no nosso bolso. O dinheiro tem que circular, ele tem que ser movimentado. A gente movimenta aqui e a ponta vai chegar na gente de novo. Então, ele vai circular. Então, o dinheiro tem que estar em circulação, não é para estar parado, não é para estar
na inércia, ele é para ser movimentado. Dá para mim que eu faço ele circular. Ah, com certeza, com certeza. Eu consigo. Elas fazem circular muito rápido. Eu toda semana eu peço um cartão novo. Consigo ir metade do quarteirão e gastar R$100. Eu toda semana eu peço um cartão de crédito novo, que eu pico todos eles. Não, isso eu não uso. Só cidadania. Eu pico todos. Eu pego a tesoura, chega o cartão e já nem abro. Pico todos. Muito bem. Alguém quer comentar alguma coisa? Quer fazer alguma consideração? Se ficou bem respondida a tua questão, se tem alguma outra questão em cima dessa, por favor, pode fazer, nós temos tempo ainda. Mas é interessante, né, esta lição de Kardec, né? Bastante interessante, né? Bastante apropriada, que nos dá uma noção. A gente sabe a respeito da função do pensamento, né? De como ele age, né, na coletividade e também em função do nosso bem-estar, não é? Porque ele atrai coisas, sendo um bom pensamento, ele vai qualificar bem os fluidos e a gente vai estar bem, tanto em casa como em qualquer lugar. Mas as considerações que ele faz são considerações, bom, é o nosso mestre, né? Bem mais aprofundadas do que a gente pode imaginar. Hã? Por isso que me chamou a atenção a afirmação dele, de que o pensamento, a vontade não era um atributo essencial, né? A vontade, ela é estimulada pelo pensamento. O bom pensamento estimula a vontade. É bastante... me chamou a atenção porque, como a gente sempre pensava que pensamento seria um terceiro atributo, né? A inteligência seria um atributo, o pensamento seria um atributo e a vontade seria um outro atributo, né? Então me chamou bastante atenção quando ele fez essa afirmação. Muito bem. Ninguém tem nenhuma pergunta? A Dali também não? Não. Podemos encerrar? Alguém quer fazer mais alguma consideração, mais alguma pergunta? Não? Muito bem. Então vamos elevar o nosso pensamento. Vamos mentalizar a figura excelsa e amiga de Jesus, ele que é o nosso mestre, é o nosso modelo e guia da humanidade, e juntos com Jesus nos dirigir ao Criador, ao Senhor da vida, fonte inesgotável de paz, de amor, de bondade, de misericórdia e justiça, para agradecê-lo muito pela oportunidade de aqui estarmos reunidos em seu nome, para discutirmos a vida à luz da doutrina dos Espíritos. Queira a vossa bondade, o vosso amor, a vossa misericórdia, que tenhamos bom ânimo, coragem, determinação, ideias renovadas, alegria de viver e muito entusiasmo para que nós possamos trabalhar, sermos úteis à sociedade em que vivemos e desta forma dignificar a vida. Dá-nos a coragem necessária para que nós possamos orientar a própria existência por um profundo e sincero respeito pelo nosso próximo. Queremos vibrar amor a Jesus, aos bons espíritos, aos nossos queridos, digníssimos e bondosos espíritos guias e a todos os nossos irmãos em humanidade, encarnados e desencarnados, sobretudo pelos aflitos, desesperados, fracos, oprimidos, desesperançados e revoltados, pelos nossos irmãos enfermos, por aqueles que estão passando por momentos difíceis na recuperação de sua saúde, médicos, profissionais da área médica, voluntários, pesquisadores e cientistas, pelos nossos irmãos jogados pelas ruas, por aqueles que não tiveram a estrutura de um lar, a orientação de uma família, mas principalmente por aqueles que, embora tendo esta orientação, essa estrutura, inadvertidamente adentram o submundo do crime, da prostituição, das drogas, da corrupção, da desonestidade, da violência, da agressividade.
Queremos vibrar pelas autoridades do nosso país, nosso presidente, seus ministros, senadores, deputados, pela Praça dos Três Poderes, que ali possa estar presente os bons espíritos, os espíritos superiores, e dessa forma neutralizar a ação dos maus espíritos, que o nosso país possa ser bem conduzido e possa levar ao seu povo aquilo que lhe é devido em saúde, educação e segurança. Abençoa, Senhor, o governo de Jaú, o nosso prefeito, os nossos vereadores, as nossas autoridades, a todos os nossos concidadãos, que a nossa cidade continue sendo essa cidade agradável e aprazível. Abençoa, Senhor, os lares de todos aqueles a quem nós amamos, os nossos avós, nossos pais, nossos tios, sobrinhos, os nossos irmãos, cunhados, todos aqueles, enfim, que fazem parte diretamente da nossa vida, e por aqueles que fazem parte indiretamente, nossos vizinhos, conhecidos, amigos, colegas de trabalho, clientes, fornecedores, patrões, empregados, enfim, por todos aqueles que fazem parte da nossa vida. Queremos vibrar pelos bons espíritos, pelos nossos espíritos guias, pelos espíritos que dirigem esta casa, vibrar também por todos os nossos irmãos que estão sofrendo, que desencarnaram nas últimas horas em estado de sofrimento através da violência, das guerras, pedindo também que as equipes encarregadas de desligar esses nossos irmãos de seus corpos físicos possam ser exitosas nesse trabalho e que a transição para a vida espiritual seja fácil e o despertar desses nossos irmãos seja bastante tranquilo. Vibremos pelos nossos lares, vamos mentalizar a entrada de nossas casas, os corredores, as salas, os quartos, os banheiros, os fundos, pedindo para os bons espíritos que nos acompanhem nesta incursão mental, que possa ser retirado dos nossos lares os fluidos malsãos e depositado no seu lugar os sãos, para que haja paz, entendimento, fraternidade, amor, respeito, fidelidade de pensamentos e atos entre nós e aqueles a quem nós amamos. Vibramos também para todos aqueles que estão com seus pensamentos voltados à nossa reunião de hoje, encarnados e desencarnados, desejando que todos eles estejam bem e em paz. Pelos nossos irmãos que estão pela internet também, as nossas vibrações amorosas, a todos eles, desejando a todos muita paz. E assim, nós, para encerrar, pedimos por nós mesmos, Senhor. Ajuda-nos a todos a estarmos contigo em gestos, pensamentos, atitudes e palavras, tanto quanto tu estás conosco. Orienta o nosso coração, orienta o nosso pensamento, dá-nos a força e a vontade para que nós possamos praticar a caridade ensinada por Jesus de Nazaré todos os dias da nossa existência. Em teu nome, Senhor, em nome de Jesus, em nome dos bons espíritos, em nome do nosso diretor espiritual e de toda a sua equipe,
nós declaramos encerrada a nossa reunião pública desta noite, e que assim seja.